Bom, pessoal, vamos lá. Hoje a gente tem que retomar os nossos estudos, passou a prova que foi então acredito que a prova mais simples vocês já fizeram, né? Fazer prova em casa, né? Com a ajuda de toda a torcida do Corinthians, e ainda mais na internet, podendo usar o Google, né? Então, digamos assim, quem não tirou 10, pessoal, quem não tirou a nota máxima, me decepcionou, tá? Mas o que a gente tem que fazer? Nós temos que seguir com o nosso conteúdo, né? Isso é em função desta situação diferenciada que a gente está, dessa quarentena, dessa dificuldade que a gente está encontrando hoje, né? Então, o que é importante é que a gente siga, tá? Logicamente que vai ter muita gente que vai ir na, digamos assim, vai tirar proveito da situação, vai ter gente que vai se formar, que vai concluir o ano assim com uma facilidade muito maior do que o que teria normalmente, mas não interessa, o que interessa é que a gente tem que continuar o nosso caminho e que nós estamos aqui para ajudar quem realmente quer aprender, tá? Então, este é o nosso objetivo, é disso que a gente procura tratar. E por isso, pessoal, a gente continua falando agora, né? Na verdade, não é continua falando, né? Nós colocamos na última prova, nós colocamos uma pedra em cima do assunto de recursos, né? E com isso a gente encerrou completamente o processo de, vamos dizer assim, de conhecimento. Daqui para frente nós vamos falar de processo de execução, então nós iniciamos o segundo bimestre falando de processo de execução, o que é algo assim extremamente mais simples, mais objetivo, né? Vocês vão perceber pela aula de hoje que é uma coisa assim bem mais tranquila, é um tema bem mais fácil de ser abordado, tá? Então nós não vamos ter tanta dificuldade assim e até a prova, tudo acaba ficando muito mais fácil. Então, digamos que eu perdi a chance de reprovar vocês até aqui, porque daqui para frente a coisa vai ficar bem mais simples. Tudo bem? Mas dentro desta ideia, pessoal, vamos lá falar do que? Da execução em geral. Então, a execução em geral está previsto no Código de Processo Civil, aonde? Lá no livro da parte especial, processo de execução. Só aí, pessoal, não necessariamente. Está no livro primeiro, né, parte especial, é após o 513, quando trata do cumprimento de sentença. Tá? Isso aqui é uma lei que veio lá de 2005. É importante a gente mencionar isso, pessoal, porque o processo de execução, vocês vão perceber que daqui para frente a gente não fala mais daquela forma com que falava do Código de 2015. Por quê? Porque o processo de execução ele já vinha tendo há muito mais tempo, ele já vinha precisando de uma reforma há muito mais tempo, de modo que a reforma foi feita já em 2005, né? Em 2005 houve a reforma e com essa reforma, na verdade, houve tempo do legislador e dar uma testada de como o negócio funcionava. Então, nós vamos dizer que lá em 2005 aconteceu a grande reforma do processo de execução, né, onde a gente deixou de falar de que com execução de sentença e passou a tratar de cumprimento de sentença. Tá? E neste meio tempo, pessoal, de 2005 a 2015, quando saiu o novo código, serviu de um período assim de verificação, um período de arredondar as coisas, de deixar o processo de uma forma um pouco mais legal, mais joinha, assim, vamos dizer assim. Então, o processo, na parte de execução, pessoal, dá para dizer assim que ele passou por um período de aclimatação, por um período assim de verificação, de dar uma olhada, de analisar, de testar realmente as mudanças que foram feitas. Então, nós tivemos a revisão dele real em 2005 e em 2015, com o novo código, apenas existiu assim foi dilapidado alguma coisa, assim, foi lapidado, né, não dilapidado, né, foi lapidado, foi arredondado algumas diferencinhas, alguns problemas que existiam no processo de execução novo que foi implantado em 2005 foram resolvidos no processo, no Código de Processo de 2015. Mas são pontos pouquíssimos. Então nós temos uma regra processual já há mais tempo, pessoal. Tá? É importante falar, eu acredito que eu já devo ter falado para vocês, porque eu lembro isso, eu canso de falar isso de tantas vezes que eu falo essa argumentação, mas nós vivemos hoje num período dualista. O que é isso, pessoal? A ideia é que isso aqui provém lá da Roma Antiga. Quando você estava
um processo judicial em Roma, pessoal, existiam aí duas situações distintas. Ou seja, existia um sujeito que era o pretor, que era a pessoa encarregada de julgar o seu litígio. Então o pretor ia lá, ele julgava e dizia qual era a decisão. No entanto, se ele desse a decisão e aquela decisão não fosse espontaneamente cumprida pelas partes, o que acontecia? Uma outra autoridade, que eu nunca me lembro o nome do cargo desse caboclo, tá? Tinha a função de fazer com que aquela decisão do pretor fosse imposta. Então, por conta de na Roma Antiga nós termos duas autoridades, uma que julgava e outra que executava se não fosse cumprido, lá existia a necessidade de ter dois processos. Tá? Isso veio na nossa legislação, nós importamos isso, e isso veio para a gente até 2005. Tá? Então, a única diferença é que no nosso processo ele tinha duas fases. Uma fase onde eu entrava com o processo de conhecimento, conhecia o direito, aplicava o caso concreto, saía uma sentença dizendo qual era esse direito, essa sentença transitava em julgado. E se o cara não cumpria, o sujeito tinha que entrar com outro processo, que daí era para executar essa sentença. Então, no nosso processo, por mais que não existissem as duas autoridades com competência, uma para julgar e outra para impor o julgamento, era a mesma autoridade que fazia as duas coisas, assim como é até hoje. Nós carregamos com a gente a necessidade de dois processos, por isso fase dualista. Tá? O Código de 2015 já sofre o reflexo da reforma de 2005, aonde isso foi extirpado do nosso direito. Então nós não temos mais a necessidade de dois processos. Tá? Quando o sujeito vem à justiça pedindo a solução do seu conflito, a solução do seu problema, ele não quer duas soluções, não quer que o juiz diga o direito e se aquilo não for cumprido ele tem que pedir de novo. Tá? Por conta desta lógica, pessoal, então nós temos apenas um processo e agora o que nós chamávamos de execução de sentença, agora chama-se de cumprimento de sentença. Eu não digo mais que eu tenho dois processos, eu tenho apenas um processo. Tá? Mas isso é uma questão histórica, um desenvolvimento histórico, acadêmico, que a gente tem que saber, mas eu tenho certeza absoluta que eu já falei isso para vocês. Se não, falem que eu coloco mais detalhes relacionados a esta situação. Só um pouquinho, pessoal. Logo, falar dessa coisa, de falar de teoria monista e dualista, é falar do desenvolvimento histórico do processo de execução. Antigamente nós tínhamos duas autoridades, por isso precisávamos de dois processos. Agora nós temos uma autoridade só e carregamos a necessidade de dois processos até 2005, quando foi feita a unificação. Unificou, ficou legal, mudou totalmente? Não, praticamente a mesma peça que você fazia pedindo cumprimento de sentença, ou pedindo a execução de sentença, hoje você faz pedindo cumprimento de sentença. A peça é exatamente igual. Muda a questão de sucumbência, a questão do pagamento de custas. Então, para o advogado ficou um pouco pior em algumas situações, porque só vai receber o honorário de novo se houver notadamente resistência da parte. Mas isso a gente comenta melhor quando chegar lá no momento oportuno de falar do cumprimento de sentença. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá, pessoal. Tá? O que eu tenho que dizer ainda? Então, a aula de hoje é extremamente simples, super básica. O que nós vamos falar? De coisas elementares relacionadas ao processo de execução. Dentro dessas coisas elementares, a gente falou da origem, aonde que está no código, falou do que hoje é um processo monista, o único, e que ela é autônoma. Por quê? Porque ninguém é obrigado a executar ninguém, pessoal. É uma questão, quando a gente fala em execução, basicamente nós estamos falando normalmente de direito patrimonial. O direito patrimonial tem uma característica natural que é ser disponível. Então ninguém é obrigado a executar ninguém. Às vezes eu quero saber qual é o meu direito, mas só para jogar na cara do sujeito, quando ele quiser. Tipo coisa de sogra, assim, sabe? Só para deixar bem claro. Tá? Então existe esta situação. Tá? Então, é autônomo? É autônomo. Então, eu posso executar se eu quiser. Eu sou obrigado? Não sou obrigado.
Tá? Então, não tem relação a existência de um processo de conhecimento prévio, assim como nós vamos ver que nós temos execução fundadas em outros documentos que não são títulos judiciais, que são títulos extrajudiciais, que são contratos, que são títulos de crédito, que são documentos gerais que a lei atribui força executiva, ou seja, não precisa discutir a origem da dívida, você vai partir diretamente para a exigência do seu cumprimento. Tá? Então, esta é uma situação bastante tranquila. Well, é autônomo? Sim, é autônomo. Ele não, tanto fundado em título judicial quanto em títulos extrajudiciais, tem natureza autônoma. Tranquilo? O que é a execução, pessoal? Como eu disse para vocês, a aula de hoje é extremamente simples. Muito lógica, né? Então, o que é execução, pessoal? Logicamente, é o Poder Judiciário que resolve o conflito de interesses, tá? Então, nós vamos dizer que a sentença, no caso de desobediência, o Estado impõe seu cumprimento. É uma sanção executiva, tá? Então, é disso que eu estou falando. Então, a execução é o quê? Eu sei qual é o direito, e o direito não está sendo cumprido, e então o Estado vem por meio da jurisdição, né, fazer com que aquela decisão seja cumprida, fazer com aquele direito que está fixado em um título. Quando a gente vai falar de execução, é fundamental, é um requisito do processo de execução a existência de um título. Tá? Então, eu sei qual é o título? Ótimo. Tá? Então, eu tenho que ter um título. Sem título, não tem execução, pessoal. Então, este é o elemento fundamental do processo e nós precisamos disso, pessoal. Então, o que é execução? A execução é entregar a cada um o que é seu, feito pelo Estado, por meio do Poder Judiciário, no exercício da jurisdição. Então, quando eu tenho um título, ou quando eu tenho um título executivo judicial, que seria uma sentença que não foi cumprida voluntariamente. Sanção executiva. Sanção a gente pensa no sentido de coisa negativa. Sanção é coisa negativa? Não. Sanção é aquilo que acontece decorrente da lei. Então a lei prevê um gatilho. Aquele gatilho acontece, aquilo que vai acontecer chama-se sanção. Normalmente a gente está acostumado em associar sanção a aspectos negativos. Por exemplo, matar alguém, pena tanto a tantos anos. O que é a pena? É a sanção que a pessoa que incorreu naquele gatilho previsto pela lei, no caso aquele tipo penal previsto pela lei, vai incorrer, tá? Vai ser punido. Agora, sanção não precisa ser uma pena. Pode ser, por exemplo, um desconto, né? Por exemplo, a lei prevê que se eu pagar tudo que eu tenho de dívida até o dia tal do mês que vem, eu vou ter um desconto de 50% no valor da correção das multas. O que está acontecendo? A lei está autorizando um desconto no valor da minha dívida. Isso é uma sanção, está acontecendo aquele gatilho previsto na lei, mas está beneficiando, uma sanção premial. Então aqui nós estamos falando da sanção executiva. Não houve o cumprimento, eu vejo no judiciário para que o judiciário faça com que aquilo seja cumprido, uma sanção executiva, no caso concreto. Tá? Instrumento da sanção executiva tem tipos de obrigações. Temos obrigações fungíveis e infungíveis. Quando a obrigação é fungível, ótimo, eu resolvo com dinheiro. Então, qualquer coisa cumpre, vai lá. O problema é quando a obrigação não é fungível, pessoal. Quando a obrigação é infungível, tem que ser aquela pessoa. Tem que ser aquela pessoa para fazer o desagravo, tem que ser algo específico, tem que ser aquele sujeito que não pode passar para aquele lugar. Tá? Então, nessas situações, daí nós não temos como ir no patrimônio do sujeito e pegar alguma coisa. Tá? Isso não vai resolver, mas é a única coisa que nós podemos fazer. Eu sempre brinco com todo mundo quando a gente vai falar deste aspecto, pessoal, que em outros lugares do mundo existem mecanismos muito mais eficientes previstos pela lei para impor regras, né? Por exemplo, se for lá para os muçulmanos da vida, no Oriente Médio, né, a gente tem notícia de que quem é pego roubando alguma coisa corta a mão do sujeito. Então a pena deles é um pouco mais grave que a nossa. Então eles vão além do aspecto patrimonial ou da liberdade nossa em alguns casos extremos. Tá? Então lá eles têm uma pena um pouco maior. Então eles podem fazer coisas diferentes. O cara fez um negócio que não deveria, pega o cara e dá uma surra em praça pública. É assim que funciona o direito para eles. Para nós não. Nós somos limitados ao patrimônio. Talvez nós estamos muito mais evoluídos que eles, ou não. Depende do ponto de vista, depende da formação de cada cultura, né? Então, nós temos apenas o patrimônio. Então, o que a gente faz? Quando aquela obrigação é infungível, eu digo para o cara assim, faça.
Se você não fizer, eu te ponho uma multa, e a multa vai ser de tantos reais por dia, vai ser de tantos reais por hora, por tempo, por ano, tá? Isso que é o que eu posso fazer quando eu tenho uma obrigação infungível, que tem que ser aquilo feito em espécie, tem que ser cumprido. Então, nesta situação, não tem escolha, eu preciso de um mecanismo. Como a única coisa que nós podemos mexer é patrimônio, pessoal, nós vamos ter que mexer com o bolso do sujeito, ok? Então, fungível e infungível. Mas vamos falar disso com bastante tranquilidade, né? Quando a gente fala dos infungíveis, pessoal, normalmente a gente está falando de obrigação de fazer, de não fazer, de entregar ou de não entregar, tá? Tranquilo? Subrogação, equação, né? Então, aí os dois mecanismos que eu falei. Com subrogação é quando é dinheiro. Eu vou no patrimônio do sujeito, pego um negócio, vendo e me subrogam os produtos da venda. Beleza. E coação é quando eu vou aplicar uma multa, né? Para que o sujeito seja obrigado a fazer aquilo. Lastreinte, o nome dessa multa, tá? Então, os mecanismos da sanção executiva que a gente tem são estes, pessoal. Tá? Espécies de execução. Daí aqui a gente entra naquela situação, assim, que sempre que você começa a falar de qualquer instituto, né, você começa a classificar. Para quê? Para você ver aquela coisa sob diversos enfoques diferentes. Você ter narrativas, visões, analisar coisas sobre um aspecto o qual você, poxa, não tinha pensado por esse lado. É para isso que servem as classificações. Então, eu vou dizer que ela é imediata quando necessita de um processo novo, e imediata quando não precisa de um processo novo. Então, eu vou dizer, a execução é imediata e o cumprimento de sentença é imediato. Tá? Execução específica é a busca da satisfação do que pretende o autor, tal como estatuído no título. Então, execução específica é o quê? É buscar exatamente aquilo que o sujeito tem direito. Tá? Quando a gente fala de dinheiro, o sujeito me deve milão. Se ele me pagar milão no dia que estava estipulado, beleza. Se ele me paga 2 anos depois, o milão já vale 700. Né? Para ser justo, daí você tem que pagar a obrigação, digamos assim, específica, seria pegar o milão, corrigir, ver o quanto que poderia fazer, o que eu poderia ter ganhado de dinheiro usando aquele milão, tudo isso. Isso é a forma justa. Tá? Então, a execução específica é entregar aquilo que o sujeito receberia se a obrigação tivesse sido cumprida voluntariamente, especificamente da forma prevista no título. Então, a gente tem que tentar se aproximar desta condição ideal. Tá? Então, isso sempre execução específica. A regra é execução específica. Eventualmente, não consigo fazer execução específica, eu parto para a indenização. Imagine que não é uma obrigação de dinheiro, pessoal, que o sujeito tem a obrigação de vir aqui e consertar o telhado da minha casa. Eu entro com a execução porque ele não fez isso. Tá? O que é o ideal? O ideal é que seja pago alguém para vir aqui consertar o telhado da minha casa. Se não der, me dá dinheiro, eu contrato outra pessoa e faço isso, eu indenizo. Mas a indenização, a perdas e danos, sempre é o último caso, pessoal. Sempre eu vou tentar ir atrás da obrigação específica. Sempre eu vou tentar fazer a coisa que realmente resolva o problema e não remediar de alguma forma, dando dinheiro para a pessoa. Tá? Claro que em muitas situações a pessoa realmente quer o dinheiro, prefere o dinheiro do que o cumprimento da obrigação específica. Mas isso dá problema. Tá? Muitas vezes isso dá problema. Um exemplo de problema que isso pode dar é, por exemplo, na Justiça do Trabalho. A gente tem entendimento simulado na Justiça do Trabalho dizendo assim, que se o sujeito tem direito a uma estabilidade provisória, por exemplo, eu sou membro da CIPA na empresa e sofro um acidente. Ou eu tenho acontece qualquer coisa. Os caras podem me mandar embora? Não podem. Né? Então eu tenho estabilidade, enquanto eu estou na CIPA eu tenho estabilidade. Sofri um acidente, para ser mais objetivo, eu tenho estabilidade de 1 ano quando eu volto para a empresa. Voltei para a empresa, meu chefe me dá conta. Putz, entro com uma reclamatória trabalhista pedindo a minha estabilidade. Existem duas formas de fazer o pedido. Uma é correta, a outra é errada, tá? Com base na jurisprudência. Se eu entro pedindo o meu emprego, minha reintegração ao posto de trabalho, beleza, eu tenho direito assegurado por lei a isso. Agora, se eu entro pedindo a indenização pelo valor que eu receberia se eu estivesse trabalhando, existe entendimento que se eu pedir só a indenização, eu não tenho direito. Porque eu tenho que me sujeitar à atividade laborativa, que é o que me é garantido. Tá? Então, existe esse entendimento na Justiça do Trabalho. Então, qual é a regra? A regra é pedir a reintegração. Normalmente, a empresa não quer ver o cara nem pintado de ouro. Daí ela diz assim, viu, fica em casa, eu te pago. Tá? Se você é da empresa,
o cara pede isso, o que você faz na audiência, pessoal? Você olha para ele assim no fundo dos olhos e diz, viu, volta a trabalhar, tem emprego está lá, estamos te esperando. O que acontece no cara? Na hora da audiência dá uma dor de barriga, porque ele nunca quer voltar. E ele vai dizer, não quero voltar, perdeu o direito à indenização. Tá? Então isso é malandragem de advocacia trabalhista que vocês só mencionam para ilustrar a questão. O que é execução específica? O sujeito tem direito àquilo que está no título. Tá? No caso do exemplo que eu citei, o sujeito tem direito à estabilidade do emprego, a ter garantido o emprego, e não aquele valor seja indenizado e dar dinheiro para ele sem ele trabalhar. Tranquilo? Tem execução judicial, claro, títulos judiciais e títulos extrajudiciais. No 515 estão numerados os títulos executivos judiciais e no 784 estão enumerados os títulos executivos extrajudiciais e é daí que está a documentação de cada um deles. Mas sempre título. Sempre quando eu falo em execução, eu vou falar de título. Acostumem com esse termo. Qual é o título? Da onde veio o título? Qual é o conteúdo do título? Qual é a obrigação prescrita no título? Qual o termo de cumprimento da obrigação prescrita no título? Tá? Sempre o título executivo, judicial ou extrajudicial. O que mais, pessoal? Cumprimento definitivo ou provisório de sentença. Pessoal, o que quer dizer isso? Quando eu tenho uma sentença, pessoal, eu posso pensar em cumprimento provisório. O que é cumprimento provisório? Eu ganhei um negócio, né, e o sujeito recorreu. O recurso dele, lembra que quando a gente fala com recurso, tem efeitos? Então, e tem um efeito que a gente chama de efeito suspensivo. Quando o recurso é apresentado, tem efeito suspensivo. Ah, beleza, eu fico impedido de apresentar recurso, de executar o sujeito. Mas, eventualmente, o sujeito apresenta um recurso e esse recurso não é dotado de efeito suspensivo. O que eu posso fazer? Eu posso pegar aquela decisão e já ir executando. Se eu faço a execução desta forma, ela se dá da forma provisória, pessoal. Tá? Então, o sujeito que entrou com recurso especial, o recurso especial, via de regra, não é dotado de efeito suspensivo. Então, enquanto ele vai para o STJ, eu posso tirar uma cópia, do processo, ir lá tirar uma carta de sentença e entrar aqui na vara de origem uma execução contra ele. Como que é essa execução? A execução daquela decisão que está sendo revista pelo STJ no recurso especial, tá? Se for aceito. Né? E como a dúvida de ser aceita é muito grande, a regra é que o sujeito já vá para a execução provisória. Só que o problema é que a execução provisória, pessoal, é essa que pode ser feita aonde existe a possibilidade ainda de que o título que funda a execução seja alterado, porque o recurso está lá no STJ, pode ser que o ministro tenha o entendimento diverso e mude o conteúdo do título. Se existe a possibilidade de que esse título seja mudado, eu vou dizer, vai fazer o cumprimento de sentença provisória? Conta o risco de quem está cobrando. Tá? Se acontecer alguma coisa, ele tem que devolver a situação que estava antes. E se ele cobrar alguma coisa e esta alguma coisa for devida, for verificada no processo que não era devida, ele tem que devolver, ele tem a obrigação de indenizar. Corre nos mesmos autos? Via de regra, cumprimento de sentença corre nos mesmos autos. Quando é provisório, não, né, pessoal? Porque imagine o nosso exemplo: tem um processo que está lá no STJ e tem um processo que está executando aqui. Então, cumprimento de sentença provisório, via de regra, não acontece nos mesmos autos por impossibilidade física. Ah, professor, mas hoje nós estamos no processo eletrônico. Talvez funcionasse, pessoal, por ser um processo eletrônico. Mas qual é o problema? Mesmo quando o processo tem apenso, a gente cria um caderninho do lado para não tumultuar as coisas. Imagine, tá juntando coisas relacionadas ao julgamento do recurso aqui e na sequência já coisas relacionadas à execução e virar uma zona. Então, para evitar a zona, você desmembra os processos. Tá? Caução para levantamento. Por ser provisório, pessoal, sempre que eu tenho uma execução provisória de sentença, eu vou exigir que para que o sujeito vá lá e pegue alguma coisa, levante o dinheiro, ele tem que caucionar. Então eu estou cobrando 100 mil reais do cara, tem um recurso pendente de julgamento que faz com que minha execução de sentença seja provisória para que eu tá lá o dinheiro do cenzão depositado para mim pegar. Para mim pegar, eu tenho que caucionar de alguma forma para dar uma garantia que se essa decisão for alterada no recurso que ainda está pendente de julgamento, aquele sujeito não vai perder e vai ter a possibilidade de ser indenizado em função disso. Tá? Exceções.
Vou falar de caução em situação de alimentos? Não, o juiz fixa alimentos no centro de cação de alimentos. No primeiro despacho, o juiz olha, nossa, coitada da criança, precisa de uma prestação aqui para poder viver, fixa os alimentos e automaticamente você vai executar. Lógico, esses alimentos podem ser alterados a qualquer momento. Logo, nós estamos diante de um cumprimento provisório de sentença. Tá? Vou exigir caução? Não, é natureza alimentar. Estado da necessidade, mesma coisa. Quando pender única e exclusivamente agravo para recebimento do recurso especial ou recurso extraordinário, que é aquele último recurso, porque o agravo, ou melhor, porque o recurso especial ou o recurso extraordinário já não foram aceitos e daí você entra com um agravo para tentar fazer com que o recurso suba, nessa última situação também dispensa-se a questão da caução. Teve um caso, por exemplo, que aconteceu há muito tempo atrás, pessoal, que é o caso do empréstimo compulsório sobre o valor do combustível aqui no Paraná, que a ação foi sendo julgada e todo mundo recebeu quando estava pendente esse último agravo aqui, ó. Todo mundo entrou com execução provisória, né? Teve pessoas que entraram com ações particulares de conhecimento, que foi outra situação, mas a maior parte das pessoas que recebeu entrou com uma execução de uma ação coletiva movida pela APADECO, Associação dos Consumidores do Estado do Paraná, em Curitiba, na 4ª Vara Federal, que gerou direito para todos os consumidores do Estado do Paraná. Daí o que a gente fazia? A gente ia lá em Curitiba, tirava uma cópia de sentença e executava. Todo mundo que recebeu quando estava na fase de execução provisória de sentença. Tá? Por quê? Porque foi negado o conhecimento de um recurso extraordinário, se não me engano, e daí o Estado entrou com recurso de agravo, o recurso de agravo foi aceito, e daí eles analisaram o recurso extraordinário e deram provimento. Então, todo mundo que recebeu, com base na ação da APADECO, recebeu de forma provisória uma coisa que no final foi revertida. E foi tanta coisa que não tinha como ir atrás das pessoas para devolver o dinheiro que receberam. Ok? Só um exemplo de como as coisas acontecem. Se tiver, isso que você está cumprindo, está executando, está em consonância com súmula do STF, do STJ, em casos repetitivos, pessoal, também não justifica que exista caução, porque a tendência jurisprudencial é que aquela decisão seja aceita. Tá? Quanto ao fundamento, pessoal, nós vamos poder dizer que a execução fundada em título judicial ou tem fundamento e características. A execução fundada em título judicial é o cumprimento de sentença, em título extrajudicial é a execução propriamente dita. Tá? Já falei tanto sobre isso, pessoal, acho que o quadro até fica meio sem graça. Né? Execução fundada em título executivo judicial, tá onde que está, quais são as localizações delas no código, coisa extremamente simples também, que um índice remissivo já resolve com bastante eficiência. Tá? Princípios gerais da execução. Tá? Tem gente que gosta muito de falar de princípio, eu acho que é legal, é importante, mas não tenho este amor pela coisa. Né? Então vamos dizer, como princípios gerais da execução, nós vamos pegar primeiro o princípio da autonomia. Antes e pós-reforma. Tá? Então, tanto faz antes e pós-reforma do processo de execução, eu vou dizer que a execução é autônoma. Ela é simples. Eu não sou obrigado a executar ninguém e eu faço isso porque eu tenho interesse. Posso mover o processo de conhecimento e posso não mover o processo de execução. Incrivelmente, eu tenho essa possibilidade. Outro princípio, pessoal, que é bem interessante, bem objetivo, bem claro, é o princípio da patrimonialidade. Tá? Então, nós não vamos atingir, como nós falamos, até naquelas execuções de obrigação de fazer, de obrigação de entregar, obrigação de não fazer, nós não conseguimos ir além do patrimônio do sujeito. Tá? Então, não tem outra coisa, nós só pegamos o patrimônio. 789 do Código de Processo Civil diz assim: o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para com o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Ou seja, nem todo patrimônio vai responder porque tem algumas coisas que a lei restringe. Tudo bem?
Princípio do exato cumprimento. Tá? O exato cumprimento é aquela, devo cumprir da melhor forma possível. Né? O exato cumprimento é como ele receberia se a obrigação tivesse sido cumprida regularmente e adimplida corretamente. Princípio da disponibilidade do processo pelo credor. Então, o 775 é a mesma coisa lá da autonomia, né? O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Então, a desistência é livre quando a execução não estiver impugnada ou embargada, porque se o sujeito se defendeu e acha que tem direito, ele pode exigir que o juiz julgue para que ele nunca mais passe por aquela execução antes. E isso pode gerar até direito a honorário, sucumbência, e daí nós vamos colocar a figura do advogado como interesse na causa, e a gente sabe que daí não vai ter uma desistência tão tranquila. Quando há impugnação ou embargos opostos versarem sobre matéria processual, pessoal. Então, se a matéria de ordem processual, né, que eu estou dizendo que o sujeito não tinha direito de intracação e entrou, então, nesse caso também pode ser não ser aceito a desistência. Quando extinguir a execução por desistência do juiz, condenar o credor ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Então, tranquilo, já sabemos disso desde o processo de conhecimento. Princípio da utilidade. Pessoal, execução não é instrumento de tortura. Tá? Eu não faço execução para encher o saco de ninguém. Eu faço execução para conseguir alguma coisa útil. Então, se eu não conseguir demonstrar para que vai ser útil aquilo que eu estou querendo executar, aquilo que eu quero, não tem objetivo. Tá? Então, veja lá, o 836 diz bem claramente: não se levará a efeito de penhora quando não ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Então, eu devo 1.000 de execução e estou executando 10.000. Né? Eu enchei um bem de milão. Vai pagar suas custas. Tem objetividade para isso? Não. Tem que ser útil, tem que servir para pagar realmente. Tem que ser uma coisa que funcione. Então, execução não é instrumento de maldade. Execução é instrumento de reconhecer e pôr direitos em efetividade. Princípio da menor onerosidade. Veja, pelo princípio da menor onerosidade, se eu tiver outros caminhos, eu não vou atingir aquele que é o mais sofrido por executado. Tá? Então, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Então, eu tenho dois bens. O que eu uso menos vai ser bem honrado. E assim por diante, tá, pessoal? Então, execução não é instrumento de tortura, não é instrumento de encheção de saco, tá? É instrumento de fazer com que o direito seja reconhecido. Por isso, estes princípios que são bem objetivos e às vezes assim parece que a grande maioria deles está ligada à defesa do executado, mas o exato cumprimento, por exemplo, não. O exato cumprimento está ligado à pessoa do exequente. Tá? Princípio do contraditório. Claro, tem direito contraditório? Sim. Todo processo administrativo ou judicial é garantido pelo artigo 5º LV, né, 55, se não estou enganado, da Constituição Federal, é garantido em todo procedimento contraditório. Lógico, estamos num processo judicial, vai ter contraditório. Mas o contraditório aqui no processo de execução não é da mesma forma que lá no processo de conhecimento. Tá? Então, teoricamente, nós partimos no processo de execução de um título que diz nele qual é o direito que o sujeito tem. Então, eu não vou discutir tudo. Tá? Eu vou dar oportunidades, vou ter algumas situações claras, né? Mas não vou discutir ponto por ponto, não vou ser exaustivo, tá? Eu vou intimar o sujeito dos atos que estão sendo praticados para que ele recorra se for o caso, mas não é aquela coisa de vamos conversar sobre tudo que nós estamos fazendo, da mesma forma como se faz no processo de conhecimento, tá, pessoal? Então, basicamente, a aula que eu tinha para vocês hoje é isso. Bem sinceramente, o conteúdo é extremamente mais simples daqui para frente. Nós vamos falar de processo de execução. Processo de execução, eu não conheço nenhum professor assim que tenha tesão de falar, porque é um troço básico, tá? E vamos
ver isso, acredito que vai esse bimestre, possivelmente o outro bimestre falando disso, e nós ficamos com o quarto bimestre para a gente fazer uma revisão bem legal de todos os temas, de tudo aquilo que vocês acharem interessante, a gente colocar em prática, tá? Eu acredito que talvez nesta modalidade de aulas, que são as aulas não presenciais, tá? É possível que a gente chegue lá no quarto bimestre com necessidade de revisar bastante coisa, tá? Mas e torcendo também, porque quando chegar o quarto bimestre nós já estejamos com atividades presenciais regulares, tá? Mas fiquem tranquilos, contem comigo, usem do meu contato, pessoal, quando quiserem, ou a hora que quiserem, vocês sabem muito bem me encontrar, mas eu sempre deixo à disposição para vocês, então fiquem à vontade. Por hoje era isso, foi um prazer, contem comigo para o que precisarem. Até mais.